de volta para Vale a Pena da Pena, aqui é o Miotti. Aqui é o Xaxá. Xaxá, você aí nos filmes clássicos. Eu falei, escolhe um filme aí pra gente fazer. Esse vídeo tá saindo de mais de ano, né? Que a gente tá tentando combinar e não conseguia. É mesmo, rapaz. Putz. Nem ia começar com esse, não. A gente ia fazer um outro. A gente ia fazer um quadro novo, só que não deu certo. Né? Porque ia dar muito trabalho e a gente não tinha o recurso. O recurso, tá? Pra pagar alguém pra editar. A verdade é essa. A gente não tinha esse recurso. Então, vamos fazendo Vale a Pena mesmo, que vale a pena. O Grande Ditador. Filme de Charlie Chaplin. Poderia acabar aqui já, né? Mas... Poderia. O filme tem 80 anos. 80 anos. Fazendo esse ano 80 anos. E continua atual. Muito atual. Tanto que tem uma frase lá do discurso famoso dele. Ele fala assim: não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Não sejam gados. E antes que, né, comecem com polêmica e negócio de gados, o Charlie Chaplin, ele já tinha esse negócio de gados bem antes desse filme. No Tempos Modernos, ele faz uma associação com as pessoas entrando no metrô e um rebanho. Né? Então, Charlie Chaplin, então, não é a gente que tá falando. Não tá falando aqui de lado direita, esquerda, não. Não tem nada disso. É só porque ele já sabia aquilo ali. Aquilo ali é uma coisa que ele falava há 80 anos. E tá acontecendo hoje. Sim. O Grande conta a história de quê? Bom, vamos lá. É um judeu que tá lutando na Primeira Guerra Mundial pelo lado da Tomênia. Tudo fictício. Tudo fictício. Fictício, só pensava onde é que é. Exatamente. Como é um filme do Charlie Chaplin, né? Obviamente tem muita comédia. Ele é um trapalhão, faz tudo errado. Eles perdem a guerra. Eles salvam, né? É importante falar, eles salvam um alemão, um tomeniano, mas eles perdem a Primeira Guerra Mundial. Ele cai de um avião e ele fica muitos anos no hospital. Ele perde a memória, fica com amnésia. E só vai acordar na Segunda Guerra Mundial. E ele não lembra de nada que aconteceu. Nada. E quando ele acorda, é aquela época, justamente aquela época que o ditador da Alemanha, da Tomênia, ele tá perseguindo os judeus, não tem direitos nenhum, ficam todos reclusos em casa. Tá um inferno. E ele acorda já sofrendo preconceito, discriminação, e não entende nada por que tá acontecendo aquilo. Do lado do governo, o Hitler, né, que é o Heysel, Heysel. É tudo assim, bem parecido, né? Isso. O nome. É retratado como se fosse um idiota, um imbecil, cheio de caricatura. E ele tá num dilema se ele vai invadir ou não um país agora que eu esqueci o nome, você lembra? Não lembro. Que tá sendo também querendo ser invadido pela Itália, que o nome no filme é Bactéria. Né? E aí tá nesse impasse político, ao mesmo tempo que o personagem principal judeu também tá sofrendo esses preconceitos todos. Vale lembrar aqui que os dois personagens, tanto o ditador como o judeu, que é um barbeiro, são interpretados pelo Charlie Chaplin. Isso. O barbeiro é o personagem do Carlitos, que é no Brasil, né? Sim. É o vagabundo. Exatamente. É o vagabundo. O último filme do Charlie Chaplin que ele faz o Carlitos. Ele faz o Carlitos, pois é. Porque assim, o Carlitos é um personagem do cinema mudo. Mudo, não tem dúvida. E esse foi o primeiro filme do Charlie Chaplin que foi totalmente feito com som. Com som e com fala, né? Com fala. Porque os Tempos Modernos tem a fala, só que não dele. Sim. Em nenhum momento ele fala. E ele até brinca com isso no momento que o Hitler tá falando em alemão. Sim. Você não entende o que ele fala, não dá pra entender, porque é outra língua. A gente vai ouvir ele pela primeira vez, né? Digamos assim. On the street. On the split is that put in the kipple. Eine Sippel missen die Wohne sagt die Flöre. Eine Sippel in Zeppelin. Ein Seppel des Straschen Zulte. Ein Seppel des Straschen Zettel. Fala em alemão sem falar alemão. Sem falar alemão. Aquela genialidade do Charlie Chaplin. E tem até uma hora que ele faz igualzinho quando tem aquela dança dele lá no Tempos Modernos. Que tá dançando lá naquele restaurante. Sim. Ele faz o gesto que ele fez lá, demonstrando alguma coisa, ele faz também nesse filme, igual. Um pouquinho nos bastidores, né? A ideia que ele teve de fazer o filme foi por causa que um amigo dele falou que ele parecia fisicamente com o Hitler. Pois é. E aí, pior que é parecido. É parecido. Né? Eles tinham a mesma altura, o mesmo peso e tinham a mesma idade. Um nasceu uma semana depois do outro. Tem uma história parecida assim, que os dois
foram muito pobres até fazer sucesso. Foi feito durante 2 anos. Ele começou a ser feito em 37. Então, enquanto eles filmavam, a guerra estava acontecendo. O quanto mais ele interpretava o Hitler, passava o tempo assim, ele ia interpretando o Hitler, ele ia ficando mais angustiado porque ele estava vendo do que ele era capaz de fazer. Nos momentos que ele está atuando como Hitler, ele realmente está com raiva. Sim. Você vê o olhar dele, ele tá com ódio. O cara é um gênio, né, pô? Pra fazer um negócio daquele... tem que ser muito gênio. São 2 interpretações totalmente diferentes. Totalmente. Por mais que as duas tenham um pouco de comédia, dá pra ver. Inclusive, no final, quando... Exatamente. No final, porque o que acontece? Como os dois são interpretados pelo mesmo ator e são muito parecidos, o Hitler é confundido com esse judeu. E você vê que é o judeu atuando como um ditador. Ou seja, tem 3 níveis de interpretação ali do Charlie Chaplin. É muito impressionante. É muito impressionante. Além de tudo, assim, não é só a interpretação dele, é a fotografia do filme. Sim. O filme é de 1940. Sim. Começou a filmar em 1937. O cara não tinha recurso pra fazer o que ele faz com a câmera. Subindo, descendo. A parte do avião. Sério, a parte do avião. É incrível. É incrível. Assim, não tá voando. Ok, porque você sabe que ele tá voando. Porque você vê que ele tá num... Não é fundo verde, né? Porque na época não tinha fundo verde, mas você vê... O cenário ali que é diferente, isso aqui. Mas eles estão de cabeça pra baixo. Porra! E fica, filmar aquilo. Fica super natural. Fica. Você não vê nada forçado, você não vê defeito, assim. Umas coisinhas que eu até vi que ele faz, que o Chapolin faz hoje. Exatamente. Né? Fez muita coisa, o Chapolin fez fazendo porque o Carlitos fez, o Charlie Chaplin fez. Eu vou falar Carlitos porque é Carlitos no Brasil, tá? É Carlitos. É um cara que criou uma coisa e o pessoal imita até hoje. Exatamente. Imita até hoje e não há mal nenhum nisso, pô. Tem que imitar o gênio mesmo. Mr. Bean. O Kiko. O próprio Jerry Lewis foi um dos maiores comediantes da história do cinema. Tudo começou, assim, lá na época do Charlie Chaplin. E, assim, como o filme saiu nessa época de Segunda Guerra, ele sofreu muita resistência pra ser feito. Tanto é que o estúdio não tava botando muita fé, não tinha investimento pro filme. Ele tirou do próprio bolso o dinheiro pra fazer o filme. Tava todo mundo criticando, achando que ia ser um fracasso. Uhum. E tanto que o próprio presidente da época nos Estados Unidos, o Frank Roosevelt, encorajou o Charlie Chaplin de continuar fazendo o filme. E acabou sendo um filme daqueles filmes antinazistas. Sim. Antinazismo, né? O filme acabou sendo um grande sucesso. Foi o filme de maior bilheteria do Charlie Chaplin. O filme ele é recheado de cenas icônicas. Uma das cenas mais famosas do filme, que é a cena do Globo, que é a cena em que Hitler começa a ter aquele... inflar o ego dele pra dominar o mundo todo. Ele pega o globo, joga pra cima, começa a dançar. É uma cena que ele já tinha escrito antes, de forma caseira, em 1928. Pois é. E aí, agora, com os recursos que ele tinha, ele refez no Grande Ditador. E pra quem se lembra de uma novela chamada Dono do Mundo, que era com o Antônio Fagundes, tem essa cena na abertura da novela. É mesmo? É. Não podemos esquecer de falar da Paulette Goddard, fez também o Tempos Modernos com ele. Foi Era a esposa dele. Era a esposa dele. Só que o casamento já tava meio que... Tava meio balançando. Tava balançando já nessa época. Depois do filme eles se divorciaram. Mulher muito bonita, né? Porra, muito. Ela é muito bonita. O Hitler proibiu o lançamento do filme na Alemanha. Claro, né? E em todo o território ocupado pelos nazistas. Mas dizem que ele assistiu o filme. Fala que ele pediu uma cópia lá acho que na Itália. Não, veio de Portugal. Veio de Portugal, né? Veio de Portugal e assistiu o filme, mas ninguém sabe a opinião dele. Ninguém sabe a opinião. O Charlie Chaplin disse que estava doido pra saber a opinião dele. Mas é um registro que a gente nunca vai saber. E aí chega no grande momento do filme, que é o discurso final. O discurso final que dura 5 minutos. Acho que um pouquinho mais de 5 minutos. Um pouquinho mais de 5 minutos. Porque tem as cenas que mostram a Paulette Goddard. Sim. O Charlie Chaplin, ele pisca menos de 10 vezes nos discursos. A cena não corta, ele tá fazendo discurso sem cortar. Sim. É incrível. A única coisa que corta, entre aspas, é na montagem só. É na montagem, só que ele continua falando. Ele continua falando. O áudio continua. Foi um discurso direto que ele fez. Esse discurso ele foi pedido por uma rádio, uma vez, depois de alguns anos, pra ele repetir o discurso lá também. Sim. E ele fez o discurso lá. Tenho que dar parabéns também ao Silvio Navas, que já é falecido, porque ele dublou o Charlie Chaplin nesse filme. E a hora do discurso é de arrepiar, com ele fazendo o discurso. É uma das grandes dublagens brasileiras também, esse filme. Uma coisa curiosa. Quando o filme, antigamente, passava nos anos 80,
Herbert Richards fazia a dublagem, né? Sim. Quando ia começar o filme, falava assim... O Grande Ditador. Versão brasileira, Herbert Richards. Este filme foi produzido em preto e branco. Avisando pro povo, pra população, que o filme é preto e branco mesmo. Que ele foi produzido em preto e branco, o pessoal não achar estranho. Não achar que teve nenhum erro. Um erro da televisão, uma coisa assim, né? Acontecia isso naquela época, uma coisa que a gente nunca falou aqui. Então é isso, gente. Muita curiosidade aí pra vocês sobre o Grande Ditador. Se tiver mais curiosidades, pode postar nos comentários. Postar aí, né? Eu acho que é um filme que não tem quem não goste desse filme, não é possível. Até porque as técnicas usadas... Pois é. Você vê o filme hoje... Eu fui rever o filme pra gente gravar aqui, e aí eu falei, não, eu vou rever aos poucos, né? Pra dar tempo de assistir direitinho. Eu comecei a assistir e eu vi até o final. Você não para. É que nem a gente comentou no... Não, a gente não comentou ainda porque vai sair ainda. É um filme que vai sair no Que Isso Assim. Vai ter o Vale a Pena dele também no clássico. Que é um filme que tá fazendo 40 anos. O filme você não consegue parar de assistir. Você sabendo que é um filme de diálogo lento, que não tem não tem cena de ação, que nem esse. E você não consegue. O filme tem 80 anos, porra! 80! E você não consegue parar de assistir o filme. O filme tem 2 horas e 15. 2 horas e 15. Porra! Hoje o filme tem 1 hora e meia, você não aguenta ver. De tão chato que os filmes são. Não tô falando todos, não. Mas... Acontece. Esse não, filme de 80 anos, se você quer ver até o final pra ver o que vai acontecer. É o roteiro, é a história, né? É o que eu sempre falo. Um filme depende da história. Não adianta nada ter grandes atores, grandes diretores, se a história não te chama atenção. A história não te prende. Esse aí não. Te prende muito. E é um dos grandes filmes de Segunda Guerra. Sim. Podemos dizer isso. Mesmo sendo uma comédia. Só nota. Depois dessa, né? Não tem como não dar outra nota. Porra. A não ser 5. 5 lá em cima. 5 mil. Porra. Você até arrepia. Arrepia. O grande gênio aí da humanidade, Charlie Chaplin, que era amigo do Einstein. Eram amigos mesmo. E Grande Ditador, se você nunca viu, assista. É um filme essencial pra sua vida. Essencial pra vida. E pro momento que a gente vive. Exatamente. Não tenha dúvida. Tá certo? Até o próximo Vale a Pena da Pena de filme clássico. Até. Até.